Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Recebemos o Dr. Jorge Ibrahim, juiz eleitoral da 30ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Água Boa, Nova Nazaré e Cocalinho. Dr. Jorge, qual deve ser o comportamento de candidatos e dos eleitores nos próximos dias? Estamos em plena campanha eleitoral para as eleições municipais. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. O comportamento dos candidatos, basicamente, é respeitar a legislação eleitoral, né? Estamos tendo um período de propaganda eleitoral, né? E estamos vivenciando um período tranquilo, né? O que já se esperava, né? A própria legislação ela tem minimizado, né, o número de propaganda eleitoral. Isso contribui sobremaneira para um período eleitoral tranquilo, né? Está decorrendo com toda tranquilidade, com algumas pequenas intercorrências, né, que é natural em todo o processo, não só no processo eleitoral, porém, mas de uma maneira geral, está saindo com toda tranquilidade, legitimidade que se espera, né? No que toca aos eleitores, né, reforçamos, né, o papel primordial e importante é o voto consciente, né? É que os eleitores eles procuram, né, ver as propostas de todos os candidatos, avalie, né, e vote conscientemente. Doutor Jorge, um assunto que volta e meia volta, principalmente em tempos de redes sociais. Se o eleitor anula o voto em todas as maneiras, isso não anula uma eleição. Não, anular o voto, né, está na Constituição, né, não há permitido ao candidato, né, que essa opção, né, isso não causa nulidade de eleição. Porque a nulidade da eleição é só se houver algo irregular na eleição, no pleito em si. A nulidade de uma eleição é algo muito grave, né, que gera, quando se analisa uma situação, ela não pode ser analisada de forma isolada, né? Ela é avaliada de acordo com primeiro as hipóteses que são previstas em lei, bem como as situações de gravidade que possa tomar, né? Então não é uma coisa simples, né, anular uma eleição. Doutor Jorge, outro assunto importante, aquele eleitor que pensa em anular o voto ou votar em branco, porque muitas vezes o eleitor tem essa opção também. O voto nulo e o voto branco não vai para nenhum candidato, são nulos e brancos, e ponto final. Certo, seja o voto branco e nulo, né, ele não vai a nenhum candidato. Outra situação importante, a urna eleitoral, ela tem de ser manipulada no dia da eleição pelo eleitor de maneira tranquila, calma. Toda vez que o eleitor digitar um número, vai aparecer o número do candidato e ponto. Exatamente, né, não tem no dia da eleição, né, a operacionalidade da votação ela é simples e deve assim ser, né, bastando que o candidato, né, digite o número do seu candidato e depois aperte confirma, né, lembrando que nenhum candidato pode estar entrando com aparelho telefônico, né, e faça manuseio vai ter uma equipe naquele local que, em caso de dúvida, vai estar orientando todos os eleitores para que todos possam votar e exercer o direito da cidadania. Uma outra questão importante, horas antes da eleição em si, acaba a propaganda eleitoral, aquela famosa boca de urna é proibida. É proibido. Tem algumas questões, né, que a lei veda que aconteça no dia das eleições, né? O pedido de voto não é possível. O que é possível, nenhuma propaganda eleitoral possa ser realizada no dia das eleições, né? O que é possível é a manifestação silenciosa, né, ou seja, com camisetas, né, desde que não haja pedido de voto, né, do candidato da pessoa. E nenhum tipo de propaganda, seja carro, sons, de qualquer forma, né, boca de urna, né, nenhum tipo, estão proibidos essas situações. A questão que eventualmente ainda ocorre, o derrame de santinhos antes das eleições, também é proibido? É proibido, não é mais permitido essa situação. Outra situação também que é importante, tanto para eleitor quanto para candidatos. Todos devem manter calma, prudência durante o período eleitoral. Sim, calma e a prudência é o que a gente espera, né, de todo o eleitorado,
seja dos candidatos, né, e que, né, uma forma pacífica, né, essa é a finalidade da jurisdição, é pacificar, e o processo eleitoral também tem essa finalidade. Então, é importante que todos, né, saiam de casa no dia da eleição com a finalidade de votar, né, de forma consciente, sem nenhum tipo de barulho ou que possa tumultuar as eleições. Doutor Jorge, outra situação importante também nesse período eleitoral e que diz respeito a possíveis denúncias. Quais os canais que as pessoas podem utilizar para denunciar qualquer irregularidade eleitoral? Certo. A Justiça Eleitoral, né, o cartório eleitoral, né, através de toda a equipe, nós temos, né, aqui o chefe do cartório, né, o William, da Justiça Eleitoral aqui de Água Boa, né, que recebe essas denúncias, que nós temos vários meios de recebimento, através, até por e-mail, né, qualquer forma de comunicação à Justiça, a Justiça Eleitoral vai estar apurando, avaliando, se for o caso, punindo, né, então todo meio, né, os disponíveis e os acessíveis, que atenda melhor às necessidades, né, da população em geral, né, estamos abertos e atentos às necessidades de todos. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro.